Olá, então, a todos, muito boa tarde. Bem-vindos a esta Monstra em Casa e a este primeiro encontro com um dos nossos convidados, depois de, desde a meia-noite, termos estado com a nossa programação online, ou seja, desde a meia-noite, pelo que entendemos, já muitas pessoas começaram a ver os filmes das diferentes competições que temos online e que podem ser vistas em casa, as competições de curtas-metragens, as competições de estudantes, também curtas-metragens, a nossa competição também muito especial, feita, composta por filmes até 2 minutos, e depois uma competição à qual nós damos sempre também um especial carinho, que é a competição de animação portuguesa, onde estão presentes os filmes realizados e produzidos no ano passado, ou seja, 2019 e início de 2020, e que são, pronto, também obras às quais nós damos um apreço grande, porque não só são feitas em Portugal, mas são obras também que têm uma qualidade grande e cada vez mais importante no panorama até internacional do cinema de animação, para além do panorama nacional. Nós começamos esta rubrica de conversas, de masterclasses ligadas com o cinema de animação, com uma pessoa que, para além de ser um grande amigo, está ligada a uma história de um cinema e de um cinema de animação que tem, de alguma forma, uma relação muito forte connosco enquanto portugueses, primeiro por causa de falarmos a mesma língua e depois porque há alguns aspectos da cultura do cinema de animação em que nos tocamos muito. E pronto, e para isso, dado que no ano 2000 nós começámos esta monstra, ou seja, há 20 anos atrás, convidando a cinematografia da animação brasileira como o nosso primeiro país convidado, nesta Monstra em Casa decidimos também convidar o cinema de animação brasileiro, através da figura, através deste realizador, produtor, autor, homem de luta e de lutas, mas também um inspirador e um homem com uma grande capacidade criativa e de produção, que é o Arnaldo Galvão, e que nós temos um prazer enorme de ter connosco hoje. Boa tarde, Arnaldo. Obrigado por estares na Monstra em casa e por estares connosco especialmente hoje. Boa tarde, Gaurito. Boa tarde a todos os amigos do Monstra. É uma grande honra poder participar aqui e conversar um pouco sobre esse histórico, sobre a história de cinema de animação no Brasil, com foco especial nos 100 anos, que hoje, na verdade, são 103 anos. A gente tem algumas coisas que a gente vai pincelar na próxima hora, e eu acho que isso seja um bom ponto de partida para que a gente converse depois, assim, também. Pronto, a conversa é um pouco essa, exatamente. As questões vão ser colocadas essencialmente numa primeira parte. O Arnaldo vai falar um pouco sobre esta envolvência que está na gênese do cinema de animação e que começou há 103 anos, para sermos mais precisos, e um pouco falar de alguns aspectos e de alguns realizadores importantes dentro da história do cinema de animação, e depois, ou durante a conversa, todos estão convidados a, através do Q&A, fazer perguntas, e nós depois faremos essas perguntas também live ao Arnaldo, numa segunda parte desta nossa conversa. Só queria aqui dizer uma coisa. I want to apologize, thank you very much all our friends, especially the non-Portuguese language speakers. I apologize for this talk will be made essentially or quite exclusively in Portuguese, because we are both Portuguese speakers, and it's easier for Arnaldo also to express all these ideas, emotions, what things that you want to share with everybody in Portuguese. Anyway, tomorrow
you can see in YouTube, Monstra Festival YouTube, you can see the recording of this talk with the English subtitles. That means you can be with us. You can put some questions in English. I will translate in Portuguese. But anyway, we will be talking essentially in Portuguese. But tomorrow you can listen and read in English what Arnaldo will talk today about the history of Brazilian animation. Anyway, I love to say also that from tomorrow until Saturday, all the talks will be in English. Okay? Arnaldo. I have to apologize for everybody because when I choose to express myself with design and animation, we have to choose not talk. So it's not easy to talk, and I think it's more easier if I talk just in Portuguese, so I apologize. Ok. Arnaldo, e o que é que tu tens então para nos contar acerca desta fabulosa história do cinema de animação brasileiro, que, e nem todos infelizmente saberemos disso ou saberão disso, é, apesar de tudo, uma história recheada de grandes e muitos bons momentos, não só no panorama interno do Brasil, mas também no panorama internacional, dado que o Brasil é um dos países também galardoados em muitos festivais internacionais e, nomeadamente, no maior festival de cinema de animação do mundo, o Festival da Annecy, 3 anos seguidos, três produções brasileiras, 2 longas-metragens e uma curta-metragem ganham o grande prémio do Festival da Annecy. E não sei se há muitos países grandes na história de cinema de animação mundial que se possam gabar desse feito. O que é que está por trás disto? Eu acho que o melhor jeito de contar essa história é fazer um retrospecto sobre a nossa história. Assim, a gente tem um tempo muito curto, então eu vou aproveitar aqui que todos nós passamos pelo mesmo problema, que é o Covid, onde a gente tem que ficar todo mundo em casa, recluso, mas onde a gente tem essa disponibilidade de dividir o tempo, dividir o conhecimento com o outro através da internet. Eu gostaria de começar essa conversa falando que eu trabalho com animação há 40 anos e que todos os primeiros 60 anos da nossa história eu devo muito a um historiador. Eu devo muito ao Antônio Moreno, que escreveu um livro. Então, eu preparei aqui um PowerPoint que, de certa forma, vai ajudar a gente sobre esse aspecto. Assim, eu acho que é hora da gente começar a compartilhar isso aqui. Então, assim, em 1978, o Antônio Moreno ele escreveu esse livro sobre os primeiros 60 anos da nossa história. Assim. É um livro super importante para a gente, porque conta um pouco sobre tudo. E eu adoro o livro também por essa capa do estilo, que é fabuloso. É um super animador que fez esse desenho e é um realizador que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui para frente, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1917, a gente tem o primeiro curta-metragem realizado no Brasil, que foi feito pelo Álvaro Marins, o Sete. Ele era um cartunista e ele faz um filme onde o poderoso da época tenta subjugar o mundo com seu capacete, ele coloca o capacete em cima do mundo, só que o mundo se rebela contra ele e acaba atropelando ele. Essa história que eu narrei é o que a gente sabe sobre o filme, mas na verdade a gente só tem esse único fotograma, assim. Então é um filme que todo animador acaba reconstruindo ele com suas ideias a partir dessa narrativa. Os primeiros anos da animação no Brasil foi muito escasso, muito em cima de
de realizadores independentes, de verdadeiros heróis, assim, e entre eles a gente pode destacar o Cio, que fez uma primeira série de curtas-metragens, assim, e com um jeito meio anárquico, muito interessante. A gente também pode falar sobre o Luiz Sá, que também era um cartunista, assim como o realizador do Kaiser, era um cara que desenhava em jornais e procurou pegar isso que ele já fazia, que era o que ele já desenhava nos jornais, tentar adaptar isso para a linguagem de animação. E aí, quando a gente chega ali na Segunda Guerra Mundial, a gente começa a entender um pouco sobre a importância da animação, que ela sai um pouco de só um filme, mas começa a ter um caráter político, assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney veio ao Brasil dentro dessa política da boa vizinhança, assim. E aí criou personagens brasileiros, criou personagens da América Latina e colocou todo mundo trabalhando junto nesse esforço de integrar todo mundo a favor dos Estados Unidos, em oposição aos fascistas da época, né? Ali na década de 50, nós temos o nosso primeiro longa-metragem, que é o Sinfonia Amazônica. E aí, assim, é a primeira vez em que a floresta amazônica ela recebe um tratamento especial de um artista, do Anélio Latini, e ele cria um filme sobre os índios, sobre os pássaros. É um filme super bonito. A gente tem esse filme preservado, o que é um orgulho, e a gente pode ver isso até hoje, né? Na década de 60, a gente começa um passo em direção à sofisticação através do trabalho do Roberto Miller, que é um amigo do Norman McLaren, do National Film Board. E aí o Miller, ele tem um trabalho bem experimental e é um realizador muito importante para a gente. E uma das grandes importâncias do Roberto Miller também é que ele criou um programa de TV onde ele falava sobre animação, que era o Lanterna Mágica. Nesse programa, a gente consegue ter um apanhado muito grande de cinema de animação. Ele entrevista pessoas do mundo todo, mas principalmente do Brasil. E aí a gente tem todo mundo que trabalhou com animação deve muito ao Roberto Miller, né? Na década de 70 e entre 70 e 90, a gente vai ter a criação da Embrafilme, que, de certa forma, funciona como o primeiro difusor do audiovisual no Brasil, assim, difusor do cinema. Ele tem um apoio grande ao curta-metragem, mas também ao filme, e ele tem uma força muito grande porque consegue distribuir os filmes numa cadeia de cinemas maior até do que nós temos hoje em dia. Ainda na década de 70, a gente tem o filme do Piconzé, que é o nosso primeiro filme a cores, e é feito por um imigrante, e é muito legal, assim, porque nesse filme aqui a gente tem o IP Nakashima, que foi a pessoa que fez o filme, e o filho dele, que é o Itsu Nakashima, ele é um cara que se preocupa muito na preservação do acervo do pai. Então a gente tem todo esse material relacionado ao Piconzé super bem guardado e qualificado. Na década de 70, a gente tem a criação de um dos primeiros núcleos de cinema de animação, que é o de Campinas, com o Wilson Lazzaretti e o Maurício Squarize, onde eles criam uma coisa assim para ensinar animação. Eles ensinam animação para crianças, eles fazem oficinas no Brasil, nos lugares mais restritos,
Pantanal, aonde você imaginar, o Wilson e o Maurício vão até lá ensinar as pessoas como se fazer animação. Então, até hoje, esse núcleo existe. Até hoje, o trabalho do Wilson e do Maurício são super importantes e uma referência para todos nós aqui. Eu estou falando muito rápido porque é impossível condensar essa história toda em 40 minutos, então eu estou procurando assim dar uma pincelada sobre algumas pessoas. Eu tive que deixar muita gente de fora, muita história de fora, mas assim, você tem que escolher, e eu gostaria de falar um pouco sobre o estilo também. O estilo, ele tem uma importância fundamental para a gente, que é ele não procurava os problemas, ele procurava sempre as soluções de uma forma sempre muito bem-humorada. É um cara que desenhava em folhas de papel muito barato, papel de embrulho, ele furava essas folhas e fazia animação nesse material, não importava, assim, o importante era contar uma história, e o estilo tem um valor muito grande nisso. Quando a gente chega ali na década de 80, a gente começa a ter uma, não sei se a palavra seria uma sofisticação, mas a gente começa a ter o conhecimento da animação dentro das escolas. A gente tem, por exemplo, a ECA, em São Paulo, onde o trabalho do Marcelo Tassara é formar uma geração de alunos que começam a produzir animação. E até hoje, assim, a maioria deles ainda tem uma atuação muito forte em cinema de animação e no cinema tradicional. Ainda na década de 80, a gente tem que destacar o trabalho do Flávio Del Carlo, que é um realizador excepcional. Assim. O Flávio, além de um super animador, um roteirista com ideias geniais e inovadoras, ele também era um diretor de arte de mão cheia. Assim. Então, os trabalhos deles têm sempre uma coisa meio surrealista. O Flávio juntou muito com o Flávio de Souza também, e aí a gente vai falar um pouco deles aí para frente num programa de TV. Quando a gente chega ali em 1981, a gente tem uma dessas explosões assim que acontecem de tempos em tempos, né? Através do trabalho do Marcos Magalhães. O Marcos Magalhães, em 81, ele faz o filme Miau, e esse filme ganha um grande prêmio em Cannes. E aí, na sequência, o Marcos faz também o Animando, que também é um filme extremamente bem sucedido, né? E aí isso, de certa forma, habilita o Brasil para uma série de coisas. Impulsiona muito a carreira do Marcos, mas impulsiona também todo mundo que trabalha com animação. Na sequência, o Marcos Magalhães convoca todos os animadores do Brasil para fazer um filme em homenagem ao Ano Internacional da Paz, que é o Planeta Terra. Assim, é a primeira vez que os animadores têm a possibilidade de fazer um trabalho coletivo, e esse Planeta Terra ele é super importante para isso. Assim. Na sequência desse material todo, dessa história toda, a gente vai começar a olhar um pouco um outro lado, que é o lado dos gestores. Assim, é o lado que, quando a gente fala sobre animação, a gente começa a ver que a animação é muito maior. A gente já viu o Disney quando veio aqui para o Brasil, e a gente olha assim que ali na década de 80, por volta de 85, existe a possibilidade do Brasil comprar um satélite de um país ou de outro e acaba comprando do Canadá. Com isso, a gente tem uma contrapartida do Canadá, e essa contrapartida ela é usada para a criação do Centro Técnico Audiovisual. Assim. A gente tinha problemas com a qualidade do nosso som, então o Centro Técnico ele veio para trabalhar um pouco sobre o som no cinema,
E uma pessoa super importante nesse processo foi a Carla Esmeralda, assim, que ela vai acabar entrando em outras partes da nossa história, mas nessa época específica ela foi a produtora do Centro Técnico Audiovisual e trouxe vários canadenses aqui para o Brasil que ensinaram a fazer animação, trouxe tabletops, foi a primeira vez assim que teve uma possibilidade de você ter um conhecimento mais elaborado sobre cinema de animação. Ainda em 84, completamente fora dessa história, assim, fora desse eixo Rio-São Paulo, a gente tem o Chico Liberato trabalhando ali no Boi Aruá. E esse filme é de um impacto para a gente muito grande, porque o Chico ele não faz nenhuma concessão, ele mergulha muito fundo no sertão, mas ao mesmo tempo com um traço muito elaborado, com uma música muito elaborada, e ele produz uma obra-prima para a gente, que é o Boi Aruá. Em 85, a gente também teve um outro ponto completamente fora da curva, que é o Maurício de Souza. A gente tem ali um cara que faz muito sucesso aqui no Brasil e ele se junta com outro visionário, que é o Gonzaga de Luca, e eles montam uma estrutura para produção de animação. Assim, conseguem, eu acho que essa realmente é a primeira, é o que a gente pode chamar de a primeira indústria aqui no Brasil, e chegou a ter 250 pessoas trabalhando junto, assim. Então, esse trabalho do Maurício nessa época, junto com Gonzaga, é alguma coisa que é um marco assim para a gente, né? E aí, com tudo isso acontecendo, é uma época de grande ebulição. O Lula Gonzaga ele tem a ideia de reunir todos os animadores pela primeira vez. A gente tem essa possibilidade de juntos conversar sobre o trabalho que a gente faz. Então ele faz uma mostra com tudo que aconteceu até então e ele promove oficinas, promove debates assim para a gente pensar o que seria o futuro, para onde a gente poderia ir. Assim, foi a primeira vez assim que a gente fala sobre política para animação. Então esse encontro ele é fundamental para a gente, né? Mas o Brasil tem um problema, assim, ele volta e meia, ele flerta com alguma coisa completamente errada. Muitas vezes o Brasil parece que é um país luminoso, gigante, destinado a grandes coisas, e muitas vezes ele se comporta como uma republiqueta de bananas. Então, assim, em 90, entra um presidente completamente equivocado e destrói tudo, assim, todo aquele sonho que você pensava, tudo aquilo que você imaginava de fazer de um país, isso acaba de uma vez, assim. E quando o Collor extingue a Embrafilme, a gente só vai ter uma retomada de alguma instituição em 2001, 2002, com a Ancine, que a gente vai falar um pouquinho aí para frente, né? Quando tudo acaba, a única coisa que você pode contar, na verdade, é com a publicidade brasileira. A publicidade ela é uma casa aonde formou a maioria das pessoas. Eu trabalho com animação há 40 anos. Desses 40 anos, 15, eu acho que a gente teve algum incentivo. Assim. Os outros 25 anos foi graças à publicidade que eu pude trabalhar, que eu pude fazer alguma coisa. Assim. Muita gente de publicidade trabalha em publicidade para fazer os seus curtas. Então, a publicidade, eu escolhi 3 pessoas aqui para mostrar fotos, mas é assim, existe milhares de pessoas que trabalham e é uma coisa absurda. Ali em 90, quando a gente termina tudo também, a gente tem um programa que tem um grande impacto para a gente, que é o Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum ele foi super importante porque
tinha uma parte de animação muito grande e como era uma coisa assim que você tinha que fazer tudo muito rápido, as pessoas estavam tentando entender como funcionava a televisão ainda, os animadores eles são chamados a fazer os roteiros e aí isso criam roteiros malucos, animações malucas, uma liberdade muito grande na produção do Rá-Tim-Bum. Na sequência, a TV Cultura faz também o Gloob Gloob, que também tem trechos gigantes de animação. E, na sequência, faz também o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente está vendo aqui uma imagem de um ratinho desenhado pelo Marcos Magalhães, assim, que até hoje é uma referência para a maioria das pessoas. Assim. Por trás de todos desses 3 projetos, a gente tem a figura da Beth Carmona, que é uma pessoa que entende muito sobre produção de animação para crianças. É uma pessoa que até hoje tem o Conkids, e o Conkids ele tem um foco específico em animação para crianças. Então, assim, a gente teve essa fase desses 3 programas maravilhosos, e isso foi um marco na TV pública aqui no Brasil. E em 93 a gente finalmente tem a criação do Animamundi, né? E aí a nossa história ela muda completamente com a criação do Animamundi. Eu falei que 3 anos atrás a gente teve uma interrupção absurda com o Collor, que acabou com tudo. E assim, e mesmo assim, os 4, a Ida, o Marcos, o César e a Leia, eles conseguem, mesmo nesse momento tão adverso, criar o Animamundi. E o Animamundi ele mudou tudo, porque a primeira coisa que o Animamundi fez foi ensinar para qualquer pessoa o que é animação. Então, quando você chegava lá no Animamundi, não era um festival onde você ia ver mais um filme. Você, quando chegava lá, você aprendia a fazer animação. E com isso todo mundo criou um impacto, teve um amor muito grande pela animação e começa no Animamundi. Depois, no desenvolvimento, o Animamundi vira a casa de todos os animadores e começa a ter uma importância em tudo. Todas as questões de animação elas passavam pelo Animamundi, né? Em 94 a gente tem o que muita gente fala que é a retomada do cinema de animação e que na verdade é um longa-metragem completamente punk feito pelo Otto Guerra, assim. Esse trabalho do Otto assim, ele é um dos realizadores mais bem-humorados, mais anárquicos que nós temos, assim, e ele faz uma parceria com a Marta Machado, que é uma produtora maravilhosa, e juntos eles conseguem fazer uma série de sucessos, conseguem fazer uma série de longas-metragens, séries de TV, que é uma coisa que todo mundo admira muito aqui no Brasil. Em 2003, a gente consegue fazer também o que seria a Associação Brasileira de Cinema de Animação, e isso foi muito complicado, porque animador não gosta de falar, animador não gosta de política, animador é avesso a isso. Assim, a gente teve várias tentativas de fazer uma associação e as pessoas brigavam no meio do caminho. Então, ali em 2003, ainda dentro do Animamundi, a gente cria essa Associação Brasileira de Cinema de Animação, e isso foi um marco aí para a gente também. Em 2003, a gente tem uma mudança de paradigma quando o Lula chega no governo e convida o Gilberto Gil para ser o ministro da Cultura. Assim. Isso muda completamente porque, pela primeira vez, o Gil vem com uma conversa muito nova para a gente, que é a economia da cultura. Então, pela primeira vez, a gente deixa de ser... não tem mais um filminho, uma amostrinha, não tem mais isso. A gente começa a pensar na cultura
como uma coisa maior. E o Gil é o cara que traz essa visão. Assim, quando eu falo o Gil, na verdade, assim, junto com ele tem uma equipe da pesada, o Juca Ferreira, Manevi, tem um monte de gente que trabalhava junto. Eu estou falando do Gil porque ele pôs a cara a tapa, assim, mas é assim, é um grupo gigante junto com ele, né? E principalmente em termos de animação, nosso interlocutor foi o Leopoldo Nunes, então assim, a animação deve muito para eles, né? A gente, quando ouve falar na economia da cultura, é inevitável a gente pensar no Richard Williams, quando ele fala assim que todo mundo que ama animação, que gosta de fazer animação, que precisa dela, sabe que ela tem esse paradoxo, que ao mesmo tempo que ela te dá uma liberdade de você fazer qualquer coisa que tiver na sua cabeça, do outro lado ela tem uma dependência muito grande de tecnologia, das instituições. Você é diferente de você pintar um quadro. Fazer uma animação é sempre um trabalho coletivo, não tem como você fazer aquilo muito sozinho, né? E a gente lembra assim que logo no começo, assim, talvez os Estados Unidos seja o grande exemplo para isso, assim, porque em 22 eles já criaram uma associação dentro da Casa Branca e assim o Thomas Jefferson falava assim, aonde estiver o cinema, os nossos produtos estarão. Então você tem uma concepção do audiovisual, da economia da cultura, que para eles já começa ali, já começa em 22, e a gente, hoje em dia, tem que correr um pouco atrás disso, né? E como foi que o Brasil se estruturou para correr atrás disso? Assim, em 2001 foi criada essa Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. A Agência Nacional de Cinema ela tinha um papel fundamental que era de fomentar e, ao mesmo tempo, legislar. Essas coisas, às vezes, entravam em conflito. Em 2006, a gente criou esse Fundo Setorial do Audiovisual, e aí esse fundo ele tem uma importância muito grande, porque pela primeira vez o recurso para a cultura, para o audiovisual, ele não vinha mais de uma dotação do governo. Foi criado um imposto específico, assim, então todo mundo que produzia um filme, todo filme que era exibido em cinema, em TV, através do celular, tinha que pagar uma taxa, e essa taxa voltava para esse fundo que alimentava o audiovisual. Em 2011, a gente cria essa lei 12485, que pela primeira vez a gente vai ter uma reserva de mercado. A reserva de mercado ela nasce como uma imposição da produção, e foi a primeira vez que a gente fez isso, em 2011. Quando a gente vai lá, em 1922, a gente vê que os Estados Unidos já faziam isso. Então, a gente vê que a gente estava correndo atrás de uma coisa que era normal do resto do mundo, né? E aí a gente também precisa fazer uma explicação de quando a gente fala sobre economia da cultura no Brasil, que a gente está pensando numa coisa assim um pouco mais ampla do que só a importância do audiovisual pelo audiovisual, geração de trabalho, geração de emprego, geração de renda. O Brasil é um país muito desigual socialmente, né? E a ideia é que, através do audiovisual, a gente conseguisse resgatar um pouco de toda de tudo isso que seria uma dívida para as pessoas. Assim, por exemplo, esse filme específico aqui, o Raposa Serra do Sol, uma hora eu fui convocado no Ministério da Cultura porque o governo, pela primeira vez, queria fazer um filme a favor dos índios. Os índios estavam sendo dizimados
numa terra deles, que era a Raposa Serra do Sol, estava sofrendo invasões, e o governo queria fazer um filme a favor dos índios. Isso é uma coisa completamente inédita. Eu cheguei na sala, os gestores estavam cercados por todos os índios, e foi uma experiência muito marcante. Assim, ao mesmo tempo, a economia da cultura, ela criou vários pontos. Existia mesmo assim a ideia de que a cultura pudesse provocar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, né? Especificamente sobre animação, a gente tem que falar do Anima TV, que mais uma vez foi uma iniciativa construída com a TV pública aqui no Brasil, aonde a gente pega a experiência assim ali no final da década de 80, de 90, a animação estava num momento muito morno, até que foi criado os Simpsons, tá? Então, no começo também ali dos anos 90, a gente tem a criação do Hora Cartoon pela Cartoon Network, aonde ela começa a convoca os animadores para criarem pequenos filmes, e esses filmes recebem um desenvolvimento, e esse desenvolvimento acaba criando séries de TV que são exibidas. Assim, a gente teve vários sucessos, e o Anima TV aqui no Brasil, ele procura seguir esses passos de coisas que já deram certo fora do Brasil, né? Nem tudo funcionava tão bem. Em 2005 foi o ano do Brasil na França, e apesar de ser uma época de grande investimento do audiovisual para marcar presença fora do Brasil, não existia nenhuma iniciativa que envolvesse animação. Então, eu, pessoalmente, fiz contato com o Festival de Annecy, propondo que a gente fizesse alguma coisa dentro desse ano internacional da animação, né? E o Festival de Annecy foi super receptivo e propôs assim fazer uma curadoria reunindo todos os filmes que já tinham passado no Festival de Annecy. Eles iam fazer uma seleção desses filmes, e eles me convidaram para escrever um texto explicando o que aqueles filmes tinham em comum, né? Foi uma oportunidade gigante. Assim, a gente foi um pequeno grupo para Annecy, e isso, de certa forma, acabou reverberando no convite do pessoal de Ottawa, do Festival de Ottawa, para fazer uma mostra semelhante no Festival de Ottawa. Também em Ottawa eu tive a oportunidade de fazer parte do júri de longa-metragem, junto com o Jonathan Hudson e o Bruno Bozzetto, que sou muito fã dos dois, e foi genial fazer isso, né? E aí, quando a gente é importante a gente marcar bastante a importância das séries de TV, porque até então nenhuma série de animação brasileira tinha chegado na TV. E como eu conversei assim, a gente tinha uma parte que era a criação de uma lei que tinha meio uma obrigatoriedade. Então é assim, as TVs assim as TVs a cabo acabaram olhando para isso como uma oportunidade de produzir junto, né? E aí, assim, hoje em dia a gente tem por volta de 50 séries passando na TV, mas é assim, essa primeira geração das séries, o Amigãozão, Peixonauta, Historietas, O Irmão do Jorel, essas séries foram super importantes, porque a gente chega em primeiro lugar na audiência. Assim, essas séries elas passam juntas com todas as outras séries internacionais e acabam chegando em primeiro lugar no Ibope das TVs. Então, assim, funciona. As pessoas realmente sabem fazer, né? A gente também tem um impacto gigante na produção de filmes. Assim, em 50 anos, a gente fez por volta de 10 longas-metragens,
Em 20 anos, a gente fez por volta de 40 longas-metragens. Assim. A gente vê que é claro que esse número não é só por conta do incentivo. A gente teve a tecnologia, a gente teve os computadores, a gente teve uma série de coisas que ajudaram nesse processo, assim, mas o número é muito impressionante, né? Mas esses filmes, eles não têm só esse impacto de volume, de gerar emprego, de gerar renda. Esses filmes eles crescem muito em qualidade. E a gente vai ver que ali por volta de 2013, o Brasil, que nunca tinha conseguido emplacar um filme em Annecy, em 2013 ele prepara um longa-metragem, apresenta e o filme ganha Annecy. Então isso foi um marco para a gente gigante. E o que é maluco é que no ano seguinte, em 2014, o Ale Abreu vai lá com o Menino e o Mundo e mais uma vez ele consegue ganhar o prêmio. Assim. O Menino e o Mundo também foi selecionado para o Oscar, assim, foi um dos 5 filmes que concorreu ao Oscar. Então, esse filme do Ale Abreu é um filme muito feliz. E no ano seguinte, a gente tem um curta-metragem da Rosana Urbis, que é o Guida, que é um filme que vai lá e ganha um monte de prêmio. Eu vi o Richard Williams chegar perto dela e falar que ela desenhava, animava como ninguém. Foi um momento muito intenso do Brasil esses 3 anos seguidos, assim. E acaba que isso acaba fazendo com que o Brasil seja o país homenageado em Annecy em 2018. Isso tudo vem num crescendo assim, e aqui sim, em 2018 a gente vai para Annecy com um grupo grande de brasileiros, a gente faz lançamento de livro, a gente faz uma grande festa, assim, foi um momento muito marcante. E aí quando você acha que tudo vai indo bem, que agora o Brasil vai decolar, vai chegar naquilo que ele tem de melhor, existe um golpe aqui no Brasil. E aí, assim, esse golpe tem um impacto gigante na cultura, porque, na verdade, assim, esse golpe ele prepara uma coisa que é muito pior. Esse golpe, na verdade, ele prepara o momento atual que nós estamos aqui no Brasil, que é um momento de um governo completamente autoritário, como se a gente tivesse voltado lá nos anos 70, para quem é de Portugal, para a gente tivesse voltado antes da Revolução dos Cravos, é uma coisa assim, é como se a gente tivesse voltado no tempo. E quando você olha assim, a sensação é muito estranha aqui no Brasil, porque é como se tivesse acontecido, como se você tirasse as máscaras das pessoas. Assim, é uma pessoa que está do teu lado durante muitos anos, você olha para ela, ela é uma apoiadora de uma pauta violenta e misógina, e você não consegue mais reconhecer muito das pessoas que estavam próximas de você. Assim. Então, esse é o momento que a gente está, e eu acho que é o que diferencia a gente do resto do mundo, que todo mundo está passando pelo problema do Covid, todo mundo tem que ficar em casa, mas é assim, aqui no Brasil, além de ficar em casa, além da gente ter esse problema do Covid, a gente está sob um governo completamente autoritário, violento e que odeia a cultura, e que a gente não sabe bem o que vai ser aí para frente, né? Falando um pouco do que a gente gosta, falando um pouco sobre coisas importantes, um pouco que é resistência, a gente tem, assim, quem tiver interesse de conhecer um pouco da história de animação, tem 3 livros aqui que eles são fundamentais para entender um pouco dessa história. Assim, a gente tem um livro da Ana Flávia, que é um livro super bonito. Ela fez um desses livros bem bacanas sobre animação.
A gente tem um livro do Sávio, assim, o Sávio, ele é um realizador da pesada, assim, e é o responsável pelo Múmia também. Então, o Sávio é um grande guerreiro aí da animação brasileira, e ele fez esse livro onde ele convida, onde ele entrevista animadores do Brasil inteiro, e ele faz um livro com todas essas referências, assim. E a gente tem também aqui um livro, essa outra indicação aqui é do Marco Bucchini. O Marcos, ele foi bem específico, ele pegou a aldeia dele, ele pegou a história da turma dele, ele pegou no estado de Pernambuco e começou a mapear tudo do começo até o fim. Então é um filme super importante, porque você imagina a quantidade de histórias que tem em cada um dos estados brasileiros, e o Marco, ele consegue fazer isso em Pernambuco, né? Um outro filme que eu gostaria, um outro livro que eu gostaria de falar aqui, a gente tem uma obsessão aqui no Brasil também, porque os críticos, a gente tem aqui a figura de um grande mestre, que é o Paulo Emílio Salles Gomes, que o Paulo Emílio ele foi super importante para o filme ao vivo. O Paulo Emílio ele foi o cara que, de certa forma, ensinou os brasileiros a olhar para um filme brasileiro. Ele foi o cara assim, que ensinou, através da crítica, o valor que tinha em cada um daqueles filmes, né? Eu estava meio perseguindo essa ideia, estava indo atrás disso também, e cheguei até a Bracini, conversei com o Gabriel e com o Paulo, da gente fazer um filme sobre a animação brasileira, sob o ponto de vista da crítica. E foi muito legal, a recepção deles, da Bracini, foi muito legal. E eles falaram claramente assim que eles não tinham, que eles gostavam da ideia, mas que eles não sabiam nem como fazer isso, porque não teriam condições de fazer isso. A gente acabou juntando com a ABCA, com a Associação dos Animadores, fez uma primeira seleção. Essa primeira seleção, os críticos de cinema juntaram e depois eles fizeram um ranking de filmes. Então, assim, a gente tem um filme sobre o olhar da crítica, sobre os filmes que eles acham mais importantes dentro da animação brasileira. Ainda sobre a história de animação, a gente tem 2 documentários. Um deles é super bonito, que é o Luz Animação, feito pelo Calvé. É um filme que tem um ponto de vista muito poético, de grande respeito pelos animadores. Assim, o Calvé, ele tem uma visão muito bonita, ele dá voz aos animadores, ele faz um filme, um longa-metragem muito emotivo sobre animação no Brasil. Eu acabei fazendo um filme, um outro documentário, o cinema animado fui eu que fiz, assim, junto com o Sérgio Nesteriuk, e quando a gente vai fazer esse filme, já existe o filme do Calvé, então a gente usa uma abordagem que é o que seria uma abordagem complementar para o filme do Calvé. A gente mostra os bastidores da construção desse momento, assim, da construção que começa ali em 2005, a gente começa a ver que todo esse panorama está mudando. E esse filme aqui ele vai estar disponível para o pessoal do Monstra. Assim, o Fernando vai contar depois mais detalhes sobre isso. E tem uma coisa assim muito bacana, assim, quando eu comecei a fazer a escolher como contar essa história, o que eu vi assim é que no começo da história a gente não tem quase nenhuma participação feminina, assim. E a gente vê que em algum momento elas vêm em busca de conquistar o espaço e fazem isso com um vigor muito grande. Então a gente tem filmes realizados pelas meninas aí que são filmes lindos, né? O Carne, ele é o filme brasileiro que está concorrendo no Festival de Annecy. É um filme
de um impacto muito grande. E assim, aqui mais uma vez eu coloquei só 4, mas é assim, é só uma representação, porque elas são muito poderosas, é um grupo muito grande e bacana de meninas. Falando um pouco sobre o futuro, falando um pouco como que a gente vai sair dessa situação, o que a gente vê é que os cinemas eles não têm uma perspectiva de voltar a atuar. E assim, e os cinemas eles também nunca foram muito receptivos para o cinema de animação no Brasil. É uma concorrência muito difícil. Mas é assim, eu olho para o futuro, eu vejo o streaming como uma possibilidade da gente sair de uma coisa assim. Quando eu olho para o futuro, eu olho com uma certa esperança, assim, achando que a gente vai conseguir produzir, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, porque a animação ela consegue conversar com todas as pessoas e esses canais começam a olhar para isso, o streaming começa a olhar para isso. Assim, o mundo está mudando. Eu acho que esse Covid ele veio para acentuar uma situação que não estava desconfortável, já estava desconfortável para todo mundo, e a gente vai ter essa possibilidade de ir para o futuro, assim, eu acho que todo mundo junto, né? Eu termino aqui com essa foto aqui, que eu considero meio a Santa Ceia da animação brasileira, assim, Uhum. que volta e meia a gente se encontra todo mundo e vai celebrar depois do Animamundi, todo mundo quer continuar junto, a gente vai em festa do Quiá, vai em festa na Rosana, o Fábio Yamagi faz foto de todo mundo, então a animação no Brasil ela é feita de pessoas que têm uma resistência, uma resiliência muito grande, assim. E fica a minha homenagem aqui para eles e muito obrigado. Eu acho que a gente pode ir para as conversas aí, para as perguntas. Uhum. Muito obrigado também, Marcos, Arnaldo, desculpa. Foi uma história aqui muito bem resumida, não é? 45 minutos, mais ou menos. E pronto, e eu estava aqui a ver que estávamos com muita gente, nós estamos com 47 pessoas aqui no Zoom, estamos com 72 no Facebook, estamos com mais de 100 pessoas aqui a olhar para esta sua história, que é a história do seu Brasil e da sua animação, ou da nossa animação também, dado que nós sentimos muito tocados por aquilo que é feito do lado do oceano, ou do charco, como costumam dizer os argentinos. E aquilo que gostava de lhe colocar duas questões. No entanto, como ainda estamos próximos daquilo que foi a sua fala, tenho aqui uma questão que foi colocada por alguém que você conhece bem de certeza, o Eduardo da Mota, e ele gostava que você, para além deste lado, digamos, mais histórico, pudesse contar, ele diz que cresceu com existência, com a TV, cultura, com o Castelo Rá-Tim-Bum, que ele gostava que você, e ele dá a ideia que você de certeza tem muitas histórias engraçadas à volta desta produção, você, para além deste lado sério, não é, pudesse também contar aquilo que às vezes está por trás de algumas criações e que são coisas que são anedóticas hoje, mas que às vezes na altura não são tanto. Ah, o, principalmente assim com o Rá-Tim-Bum, que foi a primeira experiência ali, a gente tem um grupo muito pequeno, a gente tem ali 12 pessoas trabalhando com animação, e aquelas 12 pessoas, quando a equipe é formada, tem meio uma divisão ali. Uma parte vai fazer animação, uma parte vai fazer finalização, e assim, começa uma bagunça criativa ali que é muito importante para todo mundo. Tem um dos filmes feito pelo Marquinhos, assim,
aonde ele fumava, onde ele fazia um carro, e no tabletop, o jeito de você produzir naquela época era muito complicado, você tinha um tabletop gigante, ele fumava e soltava a animação de um carro, assim, é, o destaque é a invenção, assim, chegou um momento aonde a gente fazia filme com rotoscopia, fazia filme com tudo que tinha na mão, assim, eu acho que Eu é um queria, pegando naquilo que você está a dizer, ah, gostava de fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com este final que você falou, que tem a ver com o futuro, não é? Você acha que esse futuro vai trazer, digamos, vai fazer desaparecer um pouco esse lado do saber resolver questões, não é? Do autor, que é também alguém que sabe resolver, e isso é muito da nossa cultura, não é? Da cultura mais latina, que sabe desenrascar, é a nossa palavra mais usada aqui em Portugal, que sabe, tem esse lado autoral, que é o cara que desenha bem, mas se eu puder fumaça também dá um efeito, não sei o quê, e depois, você acha que a industrialização vai acabar com um pouco também com esse lado pessoal e autoral da animação? Eu tenho aqui um troféu que é desenhado e realizado pelo Paulo Munhoz, assim. Então é um troféu assim que ele tem um valor afetivo muito grande, porque apesar de ser uma coisa super bem elaborada, assim, precisa girar, precisa não sei o quê, ele parte de um princípio que é aquilo que a gente ama, que é a persistência da retina. Você quer ser encantado, você quer que aquilo te surpreenda e você precisa disso para viver. Eu acho que isso é mais importante para o ser humano, você ser encantado, do que alguma coisa de muita tecnologia. Assim, eu acho que as pessoas gostam da mágica, a animação ela é mágica, ela te proporciona isso, né? Esse encantamento, não é? O Eu encantamento. tinha aqui uma pergunta do Duarte que diz assim: em paralelo com o Brasil e olhando de fora, acha que há condições para que Portugal possa crescer no cinema de animação, dado o surgimento das plataformas digitais? Ele está por uma questão mais de alguém que é de Portugal e que até que ponto as plataformas digitais podem ajudar não só o Brasil, mas pronto, outros países como Portugal a implementar o cinema de animação. É, o cinema em Portugal de animação tem um valor gigante assim para a gente. Nós somos fãs dos realizadores. Vocês têm a Monstra que está fazendo 20 anos, tem o Cinanima que está aí também e sempre 44. foi 44 e assim, sempre foi uma referência para a gente, sabe? A gente aprendeu com o Cinanima, aprendeu com o Monstro, essas coisas estão todas perto. Quando você começa a olhar para a produção e pensar numa perspectiva de futuro, você precisa ver como a tua casa está arrumada. E eu acho que nesse momento Portugal está muito mais arrumado do que o Brasil. Vocês estão passando, né, por essa crise de uma forma muito diferente que o Brasil. Eu acho que vocês estão mais preparados, assim, talvez para o futuro, a partir do momento aonde vocês têm um apoio maior, assim, né? A gente está num momento onde tudo está sendo destruído. Eu acredito muito em Portugal. Obrigado. Pronto, aqui, em todo lado, não é? A cultura é sempre uma luta, não é? Nem sempre Sim. as condições que nós gostávamos, não é? Aqui há uma luta que já há muitos anos, não é? Pelo 1% do produto interno bruto para a cultura, não é? E continuamos um pouco, apesar de alguma abertura cultural, de algum discurso mais próximo da cultura, que é verdade, mas de qualquer modo continuamos nos 0,4%. E nós percebemos que temos que fazer mais e especialmente ficamos um pouco com medo, e essa é uma questão que nos levava a uma outra questão que eu gostava de ouvir você, é que quando um cara com o peso
pelo menos do país que está por trás dele, como o presidente dos Estados Unidos diz assim, não, vocês têm que gastar 2% no armamento, não é? Nós ficamos com medo, não é? Porque é que não vamos descer o que gastamos em armamento para aumentar o que gastamos na cultura, não é? Sabendo nós que, tanto do ponto de vista económico, e você deu alguns exemplos interessantes, como do ponto de vista daquilo que é mais importante em qualquer país do mundo, não é? Que é o seu capital humano, a cultura é muito mais importante do que as armas, não é? E eu acho que é essa questão também que eu gostava de, sei lá, você falava num Brasil que está passando por um momento menos ligado, com tudo, diria eu, que vejo de fora, não é? Mas, de qualquer modo, eu acho que, apesar de tudo, a cultura continua a ser um bastião importantíssimo, especialmente sei lá, ela é importantíssima em nós, Portugal, somos 10 milhões de habitantes, ou seja, metade da população de São Paulo, não é? E com uma dimensão de 680 quilómetros por 300, mais ou menos, não é? E quando nós comparamos com o Brasil, que tem algumas centenas de Portugal lá dentro, não só da dimensão, mas também da dimensão cultural, é essa dimensão que eu acho que é muito rica e que filmes como o Boi Aruá, que você falou, filmes como o próprio filme do Ale Abreu, que tem dentro dele, não é? O filme do Bolognese, que nos conta um pouco também da visão do Brasil sobre a nossa própria história e que nos faz olhar também para aquilo que foi a nossa relação com os diferentes países onde estivemos, nomeadamente com o Brasil. E eu acho que aí nós sentimos que a cultura é fundamental, não só para nos aproximar, mas para nos fazer maior, neste caso, para fazer o Brasil maior. Em muitos momentos assim da história, a gente teve uma produção muito perto de zero e a gente teve assim, de um lado extremo do Brasil, a produção do Boi Aruá, aonde é um trabalho lindo que o cara mergulha no sertão, vai em busca das raízes brasileiras, não sei o quê. E aí você tem no extremo do Brasil, você tem o Otto Guerra fazendo um filme completamente anárquico sobre heróis gays. Então, assim, você começa a ver que o Brasil é um país muito complexo, assim, é um lugar que permite diferentes visões, você não consegue olhar para um ponto só e falar assim, agora eu entendi. Você tem que olhar de uma forma muito abrangente para poder realmente entender o que é o Brasil. Assim. E como você falou também, ali no centro, a gente tem o trabalho do Ale Abreu, assim, que é um trabalho sempre poético, equilibrado, com a direção de arte muito bonita. Né? Sim. Eu acho que há nós, infelizmente, com este fechamento das salas de cinema, nós tínhamos uma retrospectiva preparada que era composta por 6 longas-metragens brasileiras e uma retrospectiva também de curtas, onde alguns dos filmes que você falou estavam presentes, e de grandes cineastas do Brasil. E aquilo que é interessante, apesar de tudo e de todos os problemas que todos nós vivemos, e o Brasil também, especialmente neste momento político e de falta de apoio e de leitura correta daquilo que é a cultura, apesar de tudo, nós vemos obras vindas do Brasil muito importantes e fascinantes, não é? E que mostram essa diversidade também do Brasil. E eu só queria regressar a um ponto também que para nós foi muito importante, o nascimento em Portugal de um festival de cinema de animação, em 1977, o Cinanima, onde eu estive presente, tinha 16 anos, era um jovem. E aquilo que eu senti, aquilo que foi importante para nós, não é? Aquilo tudo que eu bebi do cinema de animação e que me levou a estudar cinema para fora de Portugal. No Cinanima, eu senti que o Anima Mundi foi uma peça também fulcral nesse nascimento quase de uma nova geração no Brasil. Sim, sim. Eu acho que tem exatamente isso, assim, que são as pessoas que se juntam em torno dos festivais. Assim.
Eu não sei, agora eu me perdi aqui se eu contei ou não essa história, mas é assim, no Animamundi, quando começou o Animamundi, a gente estava vindo do Collor e não tinha apoio nenhum para você produzir filme. Então, assim, no primeiro Animamundi, eles fizeram uma retrospectiva com tudo que tinha sido produzido e foi uma coisa assim bacana. Você olhava para aquilo e falava: nossa, o que nós produzimos, não sei o quê. E no ano seguinte não tinha nada, não tinha um filme sequer de animação produzido, porque você não tinha condições de produzir naquela época. E aí no ano seguinte começou a aparecer um filme, dois, três, de pessoas que estavam produzindo de qualquer jeito só para passar no Animamundi. E essa produção vai crescendo independente de um apoio consistente, de um apoio real, assim. As pessoas se expressam através de animação, as pessoas precisam se expressar, usar a animação para falar sobre tudo que está em volta, né? Eu acho que isso é o diferencial, que é difícil de você acabar com a animação por conta disso. A animação é um vírus, não é? E que espero que se mantenha muito tempo, não é? É um vírus para o qual espero nunca se encontre uma vacina. Espero também. Aparecem uns coisas a tentar ser a vacina da animação e da cultura, mas eu acho que vamos tentando manter esse vírus ativo. Olha, eu estava aqui a olhar e não vejo mais nenhuma pergunta, acho eu aqui, desculpa. Tem aqui uma outra. Pergunta: é fácil encontrar os diferentes profissionais necessários na produção e animação em todos os estados do Brasil? Os profissionais da animação circulam no Brasil? É outra pergunta. Como é que se faz a formação especializada desses profissionais no Brasil? Em serviço, ou seja, trabalhando, ou existem escolas e universidades onde você pode aprender a fazer animação? São 4 perguntas que é feita aqui pela Marina Estela Graça, nossa amiga, uma mulher não só da animação, mas também da pedagogia da animação. Super importante, assim, né? Eu vou começar assim sobre a formação de animação, e que eu acho que é uma situação muito complicada quando você olha para a produção de animação e não olha para ela como uma política de Estado, mas você olha para ela assim e deixa ao gosto de cada pessoa que chega atualmente no poder, né? A gente tem várias pessoas assim que se formaram há pouco tempo, e elas vêm de uma escola onde elas ficaram 5 anos estudando animação, onde elas ficaram se preparando, porque ali em 2003 começou um movimento muito grande, começou a animação brasileira a passar em TV, em cinema, em todo lugar, e você falava assim: eu posso viver disso. Instituições foram criadas para ensinar animação, pessoas foram formadas para trabalhar com animação, e aí, quando elas são formadas, elas chegam num governo que odeia a cultura, que quer matar todo mundo, que prefere dar uma arma, vender arma em supermercado, do que fazer animação circular, do que fazer o audiovisual virar uma indústria, virar um trabalho, assim. Então, essas pessoas, assim, a visão que eu tenho é que essas pessoas foram traídas em algum momento, assim, porque elas compraram uma ideia de um Brasil que existia e que hoje em dia a gente não tem mais, assim. Então, o que vai fazer com essas pessoas, assim, eu não sei. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande, porque a animação ela tem essa força, ela sobrevive. A gente já viu sobreviver em situações bem complexas, assim, mas que o pessoal que fez um investimento grande na carreira, escolhendo porque tinha uma perspectiva, assim, hoje em dia a gente tem um mundo completamente diferente, né? Ronaldo, a Beatriz pergunta aqui: acha que as grandes indústrias da animação, como a Disney,
acabaram por perder um pouco da arte, passando apenas a ser um negócio? Uma pergunta Eu, difícil. assim, é aquilo que a gente falou um pouco do Richard Williams, né? É, a animação é uma coisa assim que te permite fazer qualquer coisa, por um lado, e do outro lado é assim, é o que ele descreveu como paradoxo, como alguma coisa que você tem uma liberdade gigante de um lado e do outro você tem uma dependência de instituições, de tecnologia, de uma série de coisas para que funcione. Assim. Se você não tiver um equilíbrio, o teu negócio vai afundar. Se você não tiver um equilíbrio, o teu filme não vai funcionar. Assim. É, essas coisas têm que ter um equilíbrio. É diferente de você fazer uma pintura, de você escrever um livro, onde você tem uma liberdade bem maior. Assim. A animação você precisa ter o equilíbrio entre os dois. Né? E você acha que se tudo corresse normalmente, ou seja, que a cultura fosse uma peça tão importante como a saúde, como o ensino em qualquer país, como e no Brasil também, você acha que o ideal seria, digamos, estes dois lados conviverem lado a lado, ou seja, o lado mais industrial da televisão, do filme mainstream, mas também a realização mais autoral, como da Rossana, do Yamaji e de outros autores também que são, digamos, mais autorais na sua forma de fazer. Sim, eu acredito que o curta-metragem ele é o momento onde você tem a liberdade total e é isso que dá um frescor para toda a indústria. Ela vem dessa produção dos curtas-metragens. Alguém precisa ser livre para poder fazer o que bem quiser, para que a indústria possa incorporar isso, né? A gente vê a própria Disney. A Disney, ela quando ela assim chega no máximo, chega no auge dela ali de tudo, ela tem todos os cinemas, ela tem todos os filmes, ela tem. Então ela precisa de um grupo pequeno como a Pixar era naquele momento, aonde a Pixar tinha um frescor muito grande ali, né? Então assim ela vai e incorpora a Pixar nesse momento assim. É claro que depois ela incorpora igual um buraco negro, acaba incorporando uma série de outras coisas. Mas é assim, nesse momento ela precisa se reinventar. E ela escolhe um grupo pequeno ali, que foi a Pixar, para reentender como funciona a animação. Né? É verdade. Estou de acordo com você. O Jurga Milksite, acho que espero estar a dizer muito bem o nome, podia falar um pouco sobre os projetos educativos, como o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, o Pequeno Cineasta e outros? É, é sempre muito emotivo quando fala sobre o trabalho do Wilson Lazzaretti e do Maurício Squarisi, porque eu acho que eles têm uma preocupação muito grande de conciliar um trabalho que eles fazem que é muito forte como realizador e essas oficinas que eles fazem assim, né? Eu lembro quando eu os conheci pela primeira vez assim, aonde eles tinham feito um filme para uma comunidade de índios e eles usavam como tabletop, como lugar aonde prendia o storyboard, uma árvore que assim precisava de 30 pessoas para abraçar a árvore. E essa árvore ela estava sendo usada como a lousa para mostrar o storyboard. Assim. Então, assim, eles passaram por histórias ricas que, assim, eu acho que poucas pessoas que trabalham com animação vão ter essa possibilidade de passar. Eles tiveram contatos com índios, com crianças pobres, eles tiveram contatos com um monte de gente, assim, além de fazer os próprios filmes,
que eu acho que poucas pessoas assim vão conseguir passar por essa experiência. Assim. Verdade, são mesmo uma referência do mundo. Não só referência dessas experiências únicas, quase, não é? Como eu acho que é uma coisa que é fabulosa, que é o núcleo de animação de Campinas é logo a seguir, ou mais ou menos ao mesmo tempo que o Ha, o ateliê de animação de Annecy, não é? Que é também, que é mais ou menos da mesma data, são os únicos que no mundo inteiro permanecem com um trabalho contínuo de criar, mas ao mesmo tempo também de formar novas gerações na ideia da importância do cinema de animação e a importância, não é, da arte como um estímulo à criatividade, ao saber e ao querer também saber mais. Não é? E nesse aspecto, sem dúvida que o núcleo de animação de Campinas, do Wilson Lazarete, de quem nós somos amigos há muitos anos também, são, do Mau, não é? O Maurício Squarisi, são, sem dúvida, uma referência mundial de perseverança num trabalho fabuloso que têm feito em todo o mundo. E depois não ficaram só no Brasil, ou seja, não ficaram só em Campinas, foram a todos os cantos do Brasil. Eu lembro, em 2013, nós visitamos 25 cidades a fazer oficinas com o Wilson, só no estado de São Paulo. Não é? Foi assim uma experiência fabulosa. E depois o próprio Wilson vai ao mundo inteiro e com os Clarice, estivemos em África juntos, estivemos em muitos países juntos a fazer. E é esse lado de encantamento que você há pouco mostrou com essa roda, não é? Eu acho que é esse lado de encantamento também que tem um pouco, não só aquela poética de falar e de olhar e de transmitir que ambos têm, mas também a poética da forma como eles enquadram a sua forma de fazer formação e de gerar pessoas. E às vezes o seu trabalho ultrapassa, acho eu, a própria formação em cinema de animação para passar a ser uma formação de seres humanos mais bonitos por fora e por dentro. Eu acho que esse é o grande ponto deles. Assim, eles são seres humanos iluminados. Assim, eles estão juntos desde os anos 70 e eles estão juntos e são amigos. Assim, muitas pessoas não conseguem passar uma semana sem querer um matar o outro imediatamente. Assim. E assim, o fato deles continuarem amigos, trabalhando com o que gostam, fazendo o que eles se propuseram a fazer desde o começo, mostra um pouco o caráter, a personalidade deles. Assim, eles são pessoas encantadoras mesmo. Aqui o Pedro, só tem Pedro, que diz que está acompanhando o trabalho do Núcleo há muitos anos e é uma grande experiência. E há aqui uma pergunta do Eduardo, que é: Arnaldo, agora não queremos ouvir falar mais na história do cinema da animação, queremos ouvir falar da história do Arnaldo Galvão. O que é que você está fazendo neste momento? É a pergunta que é aqui feita pelo Eduardo. Atualmente eu estou no meio da produção de 2 longas-metragens. Assim. Um deles é um projeto muito antigo que eu comecei em 2000. Eu fiz um curta-metragem onde ele teve uma exibição muito grande, teve uma repercussão muito grande. E aí eu decidi que era hora de preparar um longa-metragem. Assim. E assim, comecei a fazer, aí em 2003 ganhei um incentivo para fazer, e aí na sequência eu fui selecionado para alguns laboratórios de roteiro. Aquilo parecia que ia acontecer de uma forma muito fácil, assim. Mas na verdade passaram-se 10 anos, 18 anos, assim. Eu só fui conseguir um recurso para a produção disso em 2018. Com um incentivo do antigo Ministério da Cultura para a produção de baixo orçamento. Então, é um orçamento assim de $200 mil para fazer um longa-metragem de animação, que é uma coisa que parece meio impossível, mas que eu estou fazendo aqui com ajuda, com um grupo muito pequeno assim, de pessoas, mas cada um deles vale por 20 pessoas, e graças a isso a gente está fazendo. Assim. E eu estou fazendo uma outra produção, e aí nesse momento eu sou apenas o produtor, com o Ale Camargo e com a Camila,
E aí, assim, nesse momento, a gente está assim, essa outra produção ela precisava muito de ter uma equipe trabalhando junta, e há 50 dias atrás a gente mandou todo mundo para casa, e a gente ainda está entendendo como que é esse processo de produzir à distância animação. Funciona, sim, mas é assim, não tem aquele mesmo vigor, não tem aquela mesma facilidade que a gente tinha de produzir todo mundo junto, assim, que você corrige de uma forma imediata. Mas estamos fazendo, a gente está em produção e quem sabe no próximo Monstro a gente tem 2 longas para mostrar. Estamos à espera. Já está no nosso programa. Bom, nós temos mesmo que acabar. Vou só aqui fazer mais 2 questões. Uma, que é a nossa querida amiga Maria Verónica Ramírez, que nos está a ver em Buenos Aires. Uma boa tarde para ela. E está aqui a reclamar, dizendo que o Fernando Galrito e o Wilson Lazzaretti também estiveram nas vilas, uma espécie nas vilas e nos bairros pobres de Buenos Aires a fazer oficinas. Não é? Ela está a reclamar, porque foi ela que nos convidou e que foi a nossa produtora e que é uma mulher fabulosa. E tem aqui a Sara Simões, que pergunta: boa tarde a todos. Existe animação com o objetivo de transmitir às novas gerações os valores como ética, respeito, dignidade, cooperação entre os humanos de todo o planeta e a paz como uma solução para a humanidade evoluir? Tá vendo? Que belo projeto, assim. A gente falou de todos esses canais de streaming. Esse projeto seria um projeto que, assim, a animação seria muito fácil de produzir, porque bem ou mal, assim, os animadores conseguem produzir de suas próprias casas, assim. Então fica a dica, assim, vamos fazer um filme porque a proposta dela é fundamental, assim, é muito bem-vinda. E eu queria também assim falar sobre o pessoal da Argentina, porque é uma outra turma que eu gosto muito, assim, e eles também têm esse privilégio de ter um presidente que entende um pouco de cultura, que entende a complexidade desse momento que a gente está vivendo, assim. Antes disso, já era um grupo muito interessante, assim, e eu torço muito por eles também. Ok. Então, eu quase diria aqui que esta proposta da Sara Simões é uma proposta fabulosa, mas eu diria que há muitos filmes de animação já, ainda que o tema central possa não ser esse, mas eles vão todos, eu diria até quase que a cultura, toda ela, quando é bem feita e que tem a alma e o coração lá dentro, ela vai nesta direção, ela provoca o encontro de todas as pessoas, de todas as culturas. Não é? E eu há pouco estava aqui a olhar, você estava a referenciar nomes como Latini, Miller, Yamanji, Lazzaretti, Guccini. Como é que um país, não é, que tem estas famílias todas incorporadas, não é, pode dizer que não gosta dos índios, que não gosta dos negros, não é? Não é? É um país que em si são as culturas todas do mundo lá dentro, não é? E então, às vezes é difícil de entender, e talvez aí a Sara faça sentido, não é? Se calhar temos que fazer um bom filme para mostrar a muita gente que a cultura não tem a ver com o que se vê de fora, mas com o que está lá dentro. Eu acho que realmente, como você falou, nós já temos vários filmes que falam sobre esse tema, mas eu acho que é sempre pouco. A gente precisa fazer mais, a gente tem muita gente que tem uma voz que precisa ser exposta e vale a pena. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Vamos produzir mais. Assim. Ok. Mesmo uma última pergunta, porque nós tínhamos dito assim, vamos estar 1 hora, não mais, não é? Já estamos a 1h30 a falar. Mas, portanto, a Alexia faz aqui uma pergunta que eu acho que é importante também e que talvez esta pandemia possa ter ajudado a criar outros canais. Ela pergunta se podias falar um pouco sobre os canais de distribuição de curtas de animação
e se sentiste que houve uma evolução ao longo da tua carreira, nestes 40 anos, sobre a importância que tem sido dada, maior ou não, às curtas de animação. O curta de animação ele sempre foi usado para dar voz aos animadores. Assim, a gente durante um tempo a gente conseguiu construir alguns editais específicos para isso, mas a indústria ela tem uma dificuldade de entender, né? Quando a gente olha para uma televisão comum, você olha para a TV comum, ela tem aquela janela de meia hora, é como se fosse um engradado de banana que você precisa encaixar nesse local. Quando você chega com curta-metragem, um faz um filme de 3, outro de 5, outro de 25, é difícil você juntar tudo isso, e assim, com raras... Eu falei aqui do Roberto Miller, que além do trabalho dele como realizador, ele tinha o Lanterna Mágica. E aí, nesse filme Lanterna Mágica, nesse programa Lanterna Mágica, a gente tinha acesso aos curtas que eram produzidos no mundo todo, no Brasil, mas assim... E aí ele ia atrás, ele era amigo de todo mundo, ele fazia entrevista com as pessoas, ele era um cara... Mas, assim, de uma forma geral, é difícil. Assim, as pessoas pensam em longa-metragem, em séries de TV dentro daqueles slots, mas, assim, isso é... A boa notícia é que isso é o mundo do passado. Assim. A gente aqui está nesse limite do que vai ser o novo mundo, né? E a gente espera que daqui para frente a gente pode sonhar com o impossível mesmo, que os curtas-metragens tenham voz. E se calhar é uma boa altura para nós nos despedirmos. Agradecer imenso a tua disponibilidade para esta primeira conversa à volta do cinema de animação brasileiro e que para mim me fez recordar um pouco quando em 2000 nós tivemos uma conversa muito parecida com o Wilson Lazzaretti no Teatro Taborda, mas com uma história mais curta, apesar de tudo, porque havia muito menos produção há 20 anos atrás. E nesse aspecto há uma evolução enorme no cinema de animação brasileiro, não só na quantidade, mas, e você referiu isso, especialmente na qualidade do cinema de animação que é feito atualmente, e temos que dar os parabéns grandes a todos os jovens cineastas e a todos os cineastas menos jovens, como você, como o Marcos, como todo o pessoal que faz o Animamundi, que, digamos, vai empurrando toda essa nova geração para continuarmos a olhar o mundo, e especialmente o Brasil, com um olhar mais bonito, mais poético, embalado por obras tão lindas como as obras da Rossana, como as obras do Ale Abreu, da Rosária, que é uma mulher que eu adoro imenso os filmes dela, algumas coisas do Chiara Rodrigues, não é? Que nos conta um pouco a história do cinema também. Às vezes faço o filme do Chiara, é um olhar interessante sobre a história do cinema da animação. E pronto, e naturalmente queria agradecer ao Arnaldo Galvão por, durante estes 40 anos, não ter desistido da animação e, essencialmente, por nos dar o prazer de, em 2021, podermos estrear 2 longas-metragens suas em Lisboa. Fernando, eu que agradeço muito o teu convite, assim, gostaria de dar os parabéns, assim, pela flexibilidade de sair na frente, assim, de ver nesse momento de pandemia, de você sair na frente e fazer um festival online. É o primeiro de todos, assim. Eu espero que todo mundo consiga seguir, porque as pessoas precisam se expressar. Eu acho que essa informação ela precisa continuar. Então, eu agradeço muito essa oportunidade aqui. Ok, muito obrigado. E a todos os que ainda nos estão a ver, eu deixo o convite para amanhã. Vamos ter um grande compositor francês que nos vai falar sobre o seu trabalho do que é compor a música para um filme de animação e com a experiência do seu último filme, em que ele trabalha com um dos grandes realizadores também mundiais e que ultrapassa as fronteiras da França, que é o Jean-François Laguenie.
Até amanhã a todos e quem ainda não está com a monstra em casa, ainda se pode juntar. Um grande abraço para todos os amigos no Brasil e para você especialmente, Arnaldo. Tudo bom. Grande abraço e vida longa ao monstro. Obrigado, igualmente para vocês.